Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Bom, dica de hoje está dentro do tema licitações e contratos administrativos. É a dica número 18. Mas antes, siga o nosso Instagram, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para saber toda vez que for lançado um novo vídeo, tá ok? Vamos lá! Procedimentos auxiliares na nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021. Você sabe o que são os procedimentos auxiliares? Bom, nós temos aí uma nova classificação, tá? A nova lei, no artigo 78, elenca o que ela chama de procedimentos auxiliares às licitações e contratações. São eles o credenciamento, a pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral, tá ok? Algumas coisas são novas, outras coisas já são antigas, conhecidas, tá? Então, o artigo 78, ele estabelece que sejam fixados critérios claros e objetivos, tá? A serem definidos preferencialmente em regulamento, e ele também determina que você observe o paralelismo entre os critérios de julgamento que o seu ente fixar para os procedimentos auxiliares e o critério de julgamento que for efetivamente utilizado lá nos procedimentos das licitações, tá ok? Principalmente quando um procedimento auxiliar ele for prévio ou complementar uma licitação futura, tá? Senão vocês vão estar não sendo isonômicos, tá? Bom, vamos ver aqui dois desses procedimentos auxiliares: o credenciamento e a pré-qualificação. Credenciamento, ele está previsto no artigo 79 da 14.133 de forma detalhada. Ele não é uma novidade, ele é um antigo conhecido e ele era uma inexigibilidade de licitação e vem agora classificado como um procedimento auxiliar para contratações, tá? Eu entendo que isso não muda a natureza, uma vez que o credenciamento ele surge como uma inviabilidade de competição, tá? O interesse público aqui, nós temos um tradicional e a lei traz mais duas possibilidades de uso do credenciamento. Tá? O tradicional é aquele fato onde você encontra o interesse público sendo melhor atendido por meio de uma pluralidade de contratações. Ou seja, contratar apenas uma empresa não dá conta da demanda do seu objeto. O interesse público aqui ele é melhor atendido com o maior número de contratações possíveis, tá? Quanto mais, melhor. E as duas novidades que a lei traz são outros dois casos onde seria permitido aí o credenciamento. O primeiro é mercados fluidos, com grande variação de preço. Nesses mercados, ocorre de a licitação não funcionar bem para o objeto, porque você faz uma seleção, fixa um preço, mas aí, de repente, daqui a 2, 3 meses, esse preço ele já não atende mais aquele objeto. Você não consegue mais contratar ou manter essa contratação. Então, esse mercado de fornecedores, ele não comparece na sua licitação porque ele não garante um preço por 12 meses, que é mais ou menos o prazo que a administração pública costuma trabalhar. Então, nesse caso, pode ser feito um credenciamento e aí definir um outro critério de valor, como, por exemplo, uma tabela do mês, tá? De acordo com algum órgão aí, uma agência de regulamento ou algum órgão oficial de divulgação. A segunda possibilidade que ele traz, ela fala de seleção do contratado que está a cargo do beneficiário direto da prestação. Ou seja, você desenha um objeto de uma forma que você vai contratar um beneficiário e ele é que vai selecionar o contratado, entendeu? Pense assim, eu vou fazer um credenciamento de médicos
endocrinologistas para atender a população. E aí, dentro daquela lista de credenciados, a população vai lá e escolhe com base na sua relação de confiança, né, que médico é uma relação de confiança, com qual desses médicos ela vai se consultar. E o pagamento é feito pelo Estado, entenderam? Ou seja, o beneficiário escolhe quem vai contratar. Procedimento. Bom, a nova lei, ela traz obrigações para serem observadas aí em relação ao procedimento de credenciamento. Lembrando que a 866 não falava absolutamente nada sobre o credenciamento, tá? A única coisa que a gente tinha era enquadrar o credenciamento lá no artigo 25, caput, como inviabilidade de competição. Não tinha nada escrito sobre o credenciamento. Agora nós temos observações a serem feitas. Primeira coisa, necessário um edital de chamamento com critérios objetivos. Tá? Você vai fazer um edital igual da licitação, né? Só que o resultado vai ser uma lista com fornecedores ali que estão habilitados para assinar contrato, tá? Segundo, o prazo razoável para os interessados se credenciar. Então, se você abre um credenciamento com um objeto complexo, deixa aberto uma semana para credenciar, você está restringindo o mercado. Você estará privilegiando aqueles fornecedores que já sabiam que você ia abrir o edital, a data. Isso não pode acontecer. Terceiro, fixar um preço máximo a ser pago. Você vai tabelar esse preço, tá? Vai criar um critério, um desconto, um valor fixado para que as pessoas saibam qual é o valor que eles vão receber. Todos vão receber o mesmo valor. Esse preço ele tem que ser oriundo de uma pesquisa de mercado que você vai fazer seguindo todos os parâmetros que estiverem previstos na legislação sobre pesquisa de preço. Tome cuidado com a distribuição equitativa dos serviços entre os credenciados. Por exemplo, se eles vão ter 10 pessoas na lista. E aí a demanda vai surgindo, né? Um lugar, outro lugar, papá. Você tem que pegar e distribuir. Olha, primeiro esse, segundo, terceiro. Chegou no último da fila, volta para o começo da fila. E vai distribuindo na ordem cronológica. Ou então, a organização, o critério é o posicionamento espacial, né? Bairro tal, quais são as oficinas que têm capacidade para atender cada bairro? Vamos fazer um rodízio disso aí para que você não dê privilégio a um determinado fornecedor que recebe todos os serviços e o outro não recebe, tá? Você estará quebrando aí o princípio da isonomia. Por fim, eu cito aqui de exemplo, como eu já citei um pouco antes, os serviços que são contratados pelo SUS, tá? Pelo nosso sistema de saúde, em complementação. Nós temos várias clínicas, exames laboratoriais, serviços médicos complementares que são contratados assim, através do credenciamento, e o Estado paga através da tabela do SUS, tá? Que é esse preço. Qualquer um que aceitar vender por aquele preço, apresenta a documentação e se credencia para prestar serviço. E um outro exemplo é o serviço de manutenção de viatura da Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá? Como são muitas viaturas, a Polícia Militar está presente em todo o estado. Um único fornecedor, ele não consegue dar conta da demanda, né? As viaturas, elas ficam lá acumuladas sem conseguir fazer o conserto. Então, quanto mais oficinas mecânicas credenciadas, melhor. Por quê? Porque elas vão dar conta. Você manda a viatura para vários locais, de acordo com a região, é feito esse conserto de forma mais célere, né? Porque você consegue pulverizar essa demanda, todos recebem o mesmo valor que está tabelado e assinam vários contratos, tá? Então, esse é o modelo aí de manutenção de viatura no estado do Rio de Janeiro para a nossa gloriosa Polícia Militar, tá? Bom, pré-qualificação. Ela está prevista no artigo seguinte, no artigo 80 da 14.133 de 2021. A pré-qualificação ela é muito desejada, principalmente na área da saúde. Tá? Eu trabalhei um tempo na saúde, porque existe muita evolução tecnológica na área da saúde, em termos de máquinas e equipamentos, né? E esses equipamentos, eles precisam ser testados e conhecidos, né? Tem exigência técnica, fazer uma prova de que aquilo funciona com qualidade, antes que o Estado adote essa tecnologia dentro dos seus procedimentos médicos. Ocorre que, enquanto você não testa, você não tem certeza daquilo. Só descrever o objeto não é suficiente para saber se já chegou a hora
de repente você abandonar uma metodologia e evoluir para uma metodologia nova, além de outros critérios como custo e benefício dessa mudança e o resultado, os ganhos efetivos desse resultado. Então, a pré-qualificação, ela vem na 14.133 permitir que licitantes para uma futura obra ou serviço, né, com habilitação para aquele serviço técnico que você quer, sejam previamente habilitados, né? Eles provam que eles têm habilitação, gerando uma lista de potenciais futuros licitantes ou contratados. E que bens sejam testados, seja feita a prova de qualidade com calma, já deixando aí determinadas marcas e modelos previamente aprovados, visando uma licitação futura. Então, ele é um procedimento técnico administrativo que vem para fazer essa seleção prévia. Bom, procedimento. Como é que você vai fazer essa pré-qualificação? Bom, primeiro você tem que ter um edital de chamamento, que é a regra que vai definir o que vale, o que não vale e como que será feita a comunicação, tá? Tudo que envolve aí só pré-qualificação. A lei exige que a pré-qualificação fique permanentemente aberta. Então, você vai precisar de um planejamento, tá? Quais são os objetos aqui que eu preciso ter esse procedimento de pré-qualificação? Tenha em mente que isso é uma restrição. Quem não estiver pré-qualificado não pode participar da licitação futura ou ele vai ter essa participação mitigada, tá? Vamos avançando devagar. Daqui a pouco eu volto nisso. Esse edital ele precisa ter as informações mínimas da licitação futura. O que a lei determina? Que você diga qual será a modalidade, como será a forma de contratação e o critério de julgamento, maior preço, maior lance, tá? Bom, você precisa delinear o objeto com informações mínimas. Não precisa descer já definindo tudo, mas o mínimo você já tem que pré-colocar para que os licitantes, né, os futuros interessados, eles já consigam fazer negociações com o fornecedor, verificar as possibilidades de preço, de estoque e já se preparar para a licitação futura. Então, esses dados são importantes. A sua pré-qualificação, ela vai ter um prazo máximo de 1 ano, tá? E aí, logo em seguida, vem um parágrafo que diz que a pré-qualificação tem que respeitar o prazo de validade dos documentos apresentados. Percebam aí que isso é contraditório, porque existem vários documentos que não vão ter validade de 1 ano. Tá? Então, numa interpretação sistemática, a sua pré-qualificação ela vai ter validade de 1 ano, desde que os documentos que você está pedindo como condicionantes para pré-qualificar uma empresa ou um determinado bem, eles também tenham essa validade máxima aí de 1 ano ou mais, né? Tem a validade de 1 ano, porque senão uma coisa exclui a outra, tá? Então, se você estiver falando, por exemplo, de documentos que tenham 6 meses de validade, a sua pré-qualificação não vai poder durar 1 ano, tá? Percebam aí que uma coisa exclui a outra. Você precisa fazer uma interpretação sistemática, tá? Bom, a pré-qualificação ela pode ser parcial ou total em relação às exigências que vão vir na licitação futura. Se você for bem planejado, a sua pré-qualificação for total na licitação futura, você não vai nem precisar fazer essa parte de habilitação técnica, porque você poderá restringir a sua licitação aos pré-qualificados. Então, você já verificou, quem está pré-qualificado já está tecnicamente aprovado e a licitação será somente para estes fornecedores. É por isso que a lei exige que o edital fique permanentemente aberto. Agora, você também tem a opção de só facilitar um trabalho futuro. E aí você faz uma pré-qualificação parcial, ou seja, ó, isso aqui é o mais importante, é isso aqui que eu quero analisar com calma. Eu quero verificar se o seu bem atende o meu resultado pretendido, eu quero verificar a experiência que as empresas têm com esse tipo de objeto complexo e eu vou restringir isso aqui. O resto, né, por exemplo, a prova da qualificação do responsável técnico da equipe, eu vou deixar
para o momento da licitação, até porque o tempo passa, as pessoas mudam dentro da empresa, né? Umas são demitidas, pedem exoneração, outras são contratadas, então eu posso ter uma mudança nessa configuração. Não vale a pena eu pedir para verificar agora a qualificação técnica de pessoa, né? Eu vou ver só aquela coisa mais importante, aquela experiência pretérita que fica ali na empresa. Bom, então se você fizer uma pré-qualificação parcial, a sua licitação futura ela vai continuar com outros documentos aí de qualificação técnica para você verificar. Por fim, a lei ela permite, né? Já falei em relação ao total, que a licitação fique restrita aos pré-qualificados, tá? E acontecendo isso, você optando, ou seja, poderá, não significa que você tenha que fazer. Você pode pré-qualificar e deixar aberto para quem não participou apresentar os seus documentos e se qualificar ali dentro da sua licitação futura. Agora, você pode restringir e realmente fazer uma antecipação da fase de habilitação técnica. Percebam aí que tem uma volta lá no começo na Lei 866, onde a fase habilitatória ela ocorria antes aí da fase de análise de preço, tá? Que foi uma característica do pregão, uma grande evolução do pregão. Lembrando que aqui você não tem preço, então você vai qualificar, vai fazer a análise técnica de todos os interessados, tá ok? Bom, esses eram os pontos que eu tinha para destacar para os senhores. Considerem aí quais são os objetos melhores para um procedimento de pré-qualificação. Espero que isso ajude os senhores. Se vocês olharem, a pré-qualificação ela é como se fosse um registro de preço de interessados na licitação futura. Então, ela vai fazer, o resultado dela é uma lista de futuros fornecedores para a obra e serviço ou de futuros bens, né? Marca, modelo, que também vai atrelar fornecedores já todos previamente qualificados para uma disputa futura, tá ok? Por isso que foi classificado como um procedimento auxiliar. Bom, essa foi a dica número 18. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.